Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez no nosso canal. Não me conhece ainda? Não tem problema nenhum, eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo e aproveite o nosso conteúdo de hoje. E qual vai ser o conteúdo de hoje? Bom, hoje nós estamos dando continuidade à nossa primeira série aqui do canal, nossa segunda temporada, e vamos mostrar a MK, que é essa plantinha fantástica que está aqui comigo. Lhe convido a vir assistir comigo e ver como essas plantinhas chegaram a esse estágio que elas estão agora, lembrando que elas têm 60 dias. Esse é o registro do seu segundo mês. Se você gosta, se você aprecia plantas diferentes, como essas que nós vemos mostrando em nossa série, e quiser adquirir as suas sementes, eu lhe convido a visitar nossa loja que fica no www.salvadoradenio.com.br. Lá você vai encontrar mais de 70 variedades e espécies de plantinhas ou de sementes de plantinhas diferentes. Escolha a sua, adquira, plante e seja muito feliz. Venha comigo e vamos ver tudo o que aconteceu com essas pequenas nesse segundo mês de vida. Bom, aqui estão as nossas MK, são plantinhas magníficas, né, da família das Arábicum. Essas plantas hoje estão com 45 dias e estão começando a mostrar as suas características mais marcantes. Dentre elas, o seu caudex, que vai se desenvolver bem, não é? Vai ficar bem esparramado, bem gorducho, e nós já podemos ver isso nas nossas pequenas. Temos uma aqui que está um pouco atrasada, faz parte, né, do processo. Nesse caso aqui é simplesmente genética, acontece. Você veja que ela está no mesmo substrato, no mesmo pote, recebendo a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de luz e ainda assim demora um pouco mais para se desenvolver. Faz parte do processo. Enquanto as outras já começam a mostrar as características que eu falei para você. Olha só como está ficando o caudex dessas pequenas. Bom, aqui do outro lado continua o experimento, onde nós colocamos também uma MK em um pote maior para ver se o seu desenvolvimento vai ser mais acelerado do que as demais. Bom, da mesma forma que vocês viram nos episódios anteriores, essas plantas passaram por um probleminha com ácaros e nós fizemos um protocolo para combatê-los. Você veja que a resistência da planta foi fantástica, né? Ou seja, enquanto algumas perderam folhas, ficaram bem amareladas, as nossas MK se mantiveram verdinhas, sem perder folhas, sem grandes alterações. O que nós estamos notando nesse experimento ou nesse acompanhamento é que existe de fato espécies que são mais resistentes e outras que são menos resistentes, ou até mesmo algumas espécies que são mais propícias e outras que são menos propícias ao ataque desses amiguinhos indesejados que são os ácaros. Bom, então como eu falei, dá para ver bem aqui, ó, a formação do caudex dessa planta. Olha só como ela já está engrossando. Olha o tamanho da planta e olha a largura do seu caudex. Esse caudex vai esparramar bastante e ela vai começar então a emitir seus galhos direto desta base gorda, tá certo? Então a gente vai esperar um pouquinho, porque ela já começou a mostrar esta característica, que é uma característica nata das MK. Esta que nós colocamos no vaso maior realmente tem apresentado um crescimento maior. Porém, nós notamos que o seu espaço interfoliar também está um pouco maior. Não está estiolando, não seria isso. Então essa foi uma característica que nós percebemos entre as plantinhas, sendo que essa está em um pote maior. Em relação ao seu desenvolvimento foliar, continua boa, tá vendo? Continua emitindo novas folhas. Então é esperar um pouco mais para fazer um novo vídeo e ver como é que ela vai se comportar nos próximos 15 dias. Bom, voltamos com as nossas MK, agora com 60 dias completados. Nós podemos ver que nós temos algumas plantas em vasos menores e outra no vaso maior. Já sabemos por que disso, né? Estamos fazendo um experimento para ver se esta plantinha que está em um recipiente maior
termina crescendo mais do que essas outras 3 que estão em recipiente menor. Por enquanto, esse teste, esse experimento é inconclusivo, né? Por quê? Porque nós temos uma aqui no cantinho, ó, que teimou em crescer bastante. Então nós temos 2 plantas com desenvolvimento muito parecido e 2 plantas com desenvolvimento também muito parecidos. Essas se desenvolveram um pouco mais, enquanto essas 2 do meio se desenvolveram um pouquinho menos. Vamos limpar aqui nosso vaso. Bom, como vocês já sabem, nós estamos concluindo esse segundo ciclo, ou seja, findando o segundo mês de vida das nossas pequenas. Então, só para ficar bem claro, essas plantinhas estão com 60 dias. E a partir de agora a gente vai estar vendo ou analisando uma a uma para ver o quanto elas se desenvolveram, quais foram as mudanças significativas que nós podemos ver em cada uma delas. Então venha comigo e vamos descobrir um pouco mais sobre essas pequenas MK. Bom, nossa primeira plantinha é essa daqui, é uma das menores, né? Uma das 2 pequenas. Lembrando que nós plantamos 5 e conseguimos germinar 4, ou seja, um índice de 80%, o que é bastante satisfatório. Essa plantinha aqui mostra uma das características que essa planta vai ter quando mais adulta, quando mais desenvolvida, que é o seu caudex bem avantajado. É um caudex que vai ficar bem gordo, né? Bem esparramado. E aqui a gente já está falando, ou já está mostrando para que essa plantinha veio. É uma planta de desenvolvimento relativamente rápido. Obviamente que isso não acontece com todos os exemplares. Essa plantinha está recebendo sol mais ou menos umas 8 horas ou um pouco mais por dia. Ela fica no tempo, ok? Não existe sombrite ou nenhum tipo de filtro. Toma sol e chuva. Bom, nós notamos que o espaço interfoliar está muito bom, ou seja, não está estiolando, e isso é muito importante para que nós venhamos a preservar as características dessa pequena. Não adianta a gente jogar aqui dentro um adubo rico em nitrogênio, que a planta vai crescer, mas vai estiolar e vai perder as suas características. Não é essa a nossa intenção. Nossa intenção, de fato, é acompanhar o desenvolvimento normal dessa planta, utilizando adubos de forma controlada e equilibrada. Bom, não há emissão de galhos. É uma planta realmente muito bonita, tá aqui, dá para ver, e que nós vamos estar aguardando o desenvolvimento dela. Bom, aqui nós temos o segundo exemplar. Tá? Vou estar colocando aqui meu polegar para a gente ter uma noção do tamanho que essa plantinha está. Né? 60 dias, é uma planta que, como todas as outras, sofreu um ataque de ácaro. Passou por 2 protocolos de acaricida, não perdeu suas folhas e isso terminou atrasando um pouco o seu desenvolvimento, mas nada que comprometa a planta como um todo. Seu caudex também está começando a engrossar aqui embaixo, é uma característica natural desta planta. E no mais é aguardar essa pequena crescer, né? Dá para ver que ela ainda está bem pequenininha. Como eu falei, é uma planta de 60 dias. Aqui nós temos nosso terceiro exemplar, né? Se eu botar meu polegar aqui, a gente vai ver que essa já está bem maior do que as outras 2. Bom, nesta plantinha já dá para a gente ver algumas diferenças, tá certo? Talvez a primeira e a mais fácil de se perceber é em relação à sua copa. Eu vou estar virando essa planta aqui para a gente estar dando uma olhada nas suas folhas. As folhas dessas plantas já estão bem maiores, tá bom? Em relação às outras que nós mostramos. Deixa eu só puxar aqui para o lado, dá para ver. Olha só uma em relação à outra. É normal, por quê? Porque essa daqui está mais desenvolvida. Então, dá para ver que suas folhas estão bem viçosas, estão crescendo mais. Isso é um sinal de saúde e desenvolvimento da planta. Característica, esse veigo branco no centro de sua folha é uma característica da MK. Suas folhas têm pontas arredondadas, apesar de ser uma folha mais alongada, tá bom? Essa folha ainda vai crescer mais do que isso, porém não será uma folha muito grande. Geralmente suas flores são rosa, podendo ir até um rosa avermelhado, um rosa mais forte. Bom, outra coisa que nós podemos notar,
Falando ainda de suas folhas, dá para perceber aqui nitidamente que quanto mais a planta vai crescendo, maior vão ficando as suas folhas, o que é natural, né? Então nós temos aqui as cotiledôneas, temos a primeira folha, temos a segunda folha, temos a terceira folha e temos a quarta folha. E dá para a gente perceber que as folhas mais novas sempre são maiores do que as folhas mais velhas. Isso faz parte do desenvolvimento e é uma forma de você averiguar se o desenvolvimento da sua planta está normal, se é uma planta sadia. Se ela começar a crescer e todas as folhas forem do mesmo tamanho, você deve se preocupar um pouco ou ver como é que está a questão de adubação na sua planta, ok? Mas vamos voltar aqui para a nossa MK. A gente já começa a ver uma outra característica interessante nesta plantinha que não vimos nas outras, porque as outras estão bem pequenas. Que característica seria essa? A emissão de galhos. Então, esta plantinha daqui já tem um galhinho aqui que dá para ver bem, e já tem um outro galhinho que vai apontar em cima desta folha, desta dicotiledônia e desta outra folha. Ou seja, ela começa a formar a sua copa ainda muito jovem, ainda muito nova. E isso é uma característica dessa plantinha, ou seja, ela vai ter uma formação de copa, uma formação aérea, onde nós vamos ser brindados com muitos galhos. Esses galhos é muito interessante porque eles crescem geralmente em forma de coroa, não é uma crawl, mas, na minha humilde opinião, essa planta tem mais características morfológicas que parecem ou que fazem com que ela pareça com uma coroa do que as próprias crawl, seja ela a diamond ou a esmeralda ou a golden. E aqui está a nossa última figurinha, nossa última MK, que está no espaço confinado maior, ou seja, num vaso maior. Esse experimento foi um pouco prejudicado exatamente porque todas essas plantas sofreram ataque de ácaro, foram tratadas com acaricida e algumas perderam suas folhas. Essa daqui foi uma das que perdeu praticamente todas as suas folhas. Dá para ver exatamente isso porque nós não temos folhas grandes como mostramos na última planta. Porém, o que acontece? Tem um ditado que fala que há males que vêm para o nosso bem. Pois é, olhe a quantidade de galhos que essa plantinha terminou tendo com a queda de suas folhas. Praticamente todo local onde nós tínhamos uma folha, hoje nós temos um galho. O seu caudex não se desenvolveu tanto, ou seja, não se desenvolveu, entenda, não ficou tão largo, ou seja, não está tão gorducho, né, como a gente fala popularmente, mas nós temos pelo menos uns 6 ou 7 galhos nessa planta, o que é muito bom, característica genética da planta. Como não existe muita literatura sobre a morfologia e o desenvolvimento dessas plantas, existe sobre as suas características, então esta série está servindo muito para mim pessoalmente para aprender um pouco mais sobre cada uma dessas espécies pela observação. A gente vai vendo qual cresce mais, qual cresce menos, qual emite galho mais rápido, qual não emite galho mais rápido. Obviamente que a gente tem uma quantidade de amostra limitada, são 5 plantas para fazer essas séries e esse estudo, mas é uma luz. É muito difícil a gente encontrar realmente literatura que fale sobre essas plantas, tá bom? Aqui está a MK, são plantas da Arabicum House, do nosso amigo Mr. One. É uma planta muito bonita. Deixa eu virar ela aqui para vocês verem a copa. Se eu virar assim, dá para ver bem a copa, né? Eu vou trazer a outra copa aqui para o lado. Então dá para ver a diferença do tamanho das folhas. É normal, né? Nós já falamos que essa daqui não sofreu nenhum problema em sua copa, mesmo com os ácaros, enquanto essa outra amiguinha aqui terminou perdendo as folhas e ganhou então galhos. Então dá para ver que
Essa daqui nós temos mais folhas, essa daqui mais galhos, mas são menores. Essa daqui que não sofreu nenhum tipo de problema, as suas folhas estão maiores, normal, faz parte do seu desenvolvimento, porém não existe nessa plantinha ainda emissão da quantidade de galhos, nem o desenvolvimento, se nós compararmos com essa outra daqui. Então aqui estão elas reunidas mais uma vez, essas são a MKMK. Nós encerramos esse segundo ciclo, esse acompanhamento do segundo mês, e vamos então a partir de agora iniciar a terceira temporada com essa planta, registrando tudo o que vai acontecer neste terceiro mês. E depois, é claro, a gente vai estar trazendo tudo para que você possa acompanhar junto conosco, tá certo? Bom, essas plantas estão disponíveis, ou seja, as sementes dessas plantas estão disponíveis em nossa loja. Caso você tenha se interessado por essa ou qualquer outra planta que nós temos mostrado aqui, basta fazer uma visita à nossa loja, que fica no www.salvadoradenio.com.br. Escolha a sua plantinha, escolha aquela que mais você gosta, compre, semeie e seja muito feliz. Bom, e assim chegamos ao fim de mais um capítulo, de mais um episódio desta nossa saga, que é esta série de sementes especiais, plantas para colecionadores. Quero agradecer a você que assistiu até agora, a você que se tornou membro de nosso canal, aos meus amigos e parceiros. Deixo o convite para que visite a nossa loja, que fica no www.salvadoradenio.com.br. Visite a loja, veja as sementes que nós temos, inclusive essa MKMK, temos a MKMK Black e outras mais. Veja aquela que você mais gostar, adquira, plante e seja muito feliz. Aproveito para estender esse convite a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que acha de se inscrever agora. Basta clicar no botãozinho que está aqui embaixo e venha fazer parte da nossa família. Se possível, ative também o sininho de notificações, assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece no universo das rosas do deserto aqui em nosso canal. Se achou que o vídeo foi interessante, tirou alguma dúvida, respondeu alguns questionamentos, deixe o seu like. Lhe convido também a assistir os nossos vídeos, que sempre vão ao ar nos dias de sábado. A nossa primeira série, que tem seus vídeos sempre publicados às quartas-feiras, ou em uma de nossas lives, que acontece tradicionalmente às terças e quintas-feiras. Então lhe encontro em um desses eventos aqui em nosso canal. Antes que eu me esqueça, nós sempre deixamos 2 vídeos como sugestão para que você assista, aumente um pouco mais seu conhecimento, trate ou consiga resolver os problemas que por algum acaso surjam aí no seu cultivo. Então eu vou ficando por aqui, mas lhe encontro em breve aqui no canal. Beijos a quem é de beijos, abraço a quem é de abraço, e a quem é guloso, como nós dois, beijos e abraços. Até lá e bye bye.